sublime que Jesus instituiu. Nós aprendemos que é o segundo mandamento. Convida as diaconisas, nós estaremos orando pelos elementos da ceia do Senhor. Então, nós estamos nada mais do que obedecendo uma ordem de Jesus. A ceia do Senhor é um mandamento. Então nós entendemos que o primeiro mandamento é sermos batizados por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o segundo mandamento é nós participarmos do corpo do sangue dele. E a igreja é soberana, nós estaremos orando e consagrando esses elementos ao Senhor. E depois estaremos fazendo menção de alguns versículos da palavra de Deus que Paulo escrevera, nos orientando, nos aconselhando. Eleve seus pensamentos até o trono da graça. Esqueça tudo nessa terra, nesse momento. Pense só nas coisas do céu. Crendo nos milagres, crendo nas vitórias. E vamos consagrar esses elementos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, a tua noiva que representava a tua igreja, nesse momento da ceia do Senhor, que nós carinhosamente chamamos de Santa Ceia, nós consagramos este pão, nós consagramos esse suco da uva ao Senhor, meu Deus, para quando a tua noiva participar, algo de sobrenatural possa acontecer, porque nós sabemos, meu Deus, meu Pai, que muitas pessoas já foram curadas, já foram libertas, já receberam o batismo do Espírito Santo, já foram renovadas no momento da ceia do Senhor. Nós consagramos esses elementos ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Nós vamos agora fazer menção dos versículos que Paulo escreveu na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 30, nós iremos estar lendo. Eu convido toda a igreja para nós fazermos uma leitura coletiva. Você, se tiver condições, colocar sobre os seus pés, nós vamos estar em posição de guerra, para nós guerrear contra este mundo. Hoje nós estamos mais uma vez em guerra, e nós sabemos que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então vamos ler toda a igreja. Porque recebi do Senhor o mandamento que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem servir o corpo do Senhor, come e bebe para seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes e vários rasgados. Amém? Então, as diaconisas têm a liberdade de estar servindo a ceia do Senhor. Como de costume, primeiramente nós servimos o pão e depois o cálice.
E nunca é demais dizer que nós estamos na casa do nosso Pai. Geralmente o filho tem liberdade na casa do Pai. Tem liberdade de abraçar o Pai. Tem liberdade de dizer para o Pai: Pai, eu te amo. Tem liberdade de abraçar o Pai. Então, todas as vezes que nós estivermos na casa do nosso Abba Pai, nós precisamos expressar algo para Ele. Imagina eu chegar na presença do meu pai físico. Imagina que ele estivesse vivo. Eu estou na casa dele, na frente dele. Eu não expresso nada para ele. Não digo nada para ele. Não sinto a presença dele. Então é inaceitável nós estarmos na presença do nosso Pai, na casa do nosso Pai, e não sentirmos a presença dele. Nós não podemos concordar com isso. E a palavra de Deus, no livro de Josué, a gente vai recapitular algo que muitos de nós já sabemos. A palavra de Deus, no capítulo 1 e no versículo 1, nós aprendemos, através dessa palavra, já tiramos várias lições. Nós, nesta noite, estaremos recapitulando uma passagem que todos nós sabemos, que de 600 mil homens, eu não sei se você consegue imaginar quantas Sete Lagoas são. 600 mil homens. E desses 600 mil homens, só 2 deles entraram na terra prometida. Então nós precisamos de fato entender a importância da obediência, a importância da fé, a importância de seguir, ter um líder espiritual. Então nós sabemos que somente Josué e Caleb, dos adultos, entraram na terra prometida. Porque nós sabemos que naquela época mulheres não eram contadas e homens de 21 anos abaixo eram considerados crianças. E hoje nós vamos falar rapidamente de Josué, quando no versículo 1 diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, olha para vocês observar a ordem imperativa de Deus para Josué. Ele não falou quando você quiser, ele não falou quando você fizer um curso, ele não falou quando você estiver 100% preparado, ide agora. E Jesus também já falou isso para mim e para você: ide pregar o meu evangelho a toda criatura. E nós aprendemos aqui que Josué, e todos nós sabemos que Josué, ele passou por muitas provações, e ali ele foi preparado por Deus para liderar os israelitas. Nós aprendemos que ele passou pelo processo da escravidão, e ele foi crescendo, um homem livre das coisas terrenas, porque a Bíblia diz que se verdadeiramente o Filho do Homem nos libertar, nós seremos livres. E às vezes nós ainda estamos presos em algo que nos impede, que nos atrapalha de sermos verdadeiramente livres para fazer
a obra de Deus, como nós acabamos de louvar aqui, temos que queimar as carroças, temos que despedir de nossos pais, se necessário despedir de nossos filhos, despedir de algo que nós ainda estamos presos. E assim aconteceu com esse homem, né, de escravo para um homem livre, um homem sem pátria. E às vezes nós ficamos apegados ao nosso bairro, à nossa cidade, à nossa pátria, a coisas. E nós aprendemos aqui, tiramos algumas lições, né, para ele se tornar um general de um exército. Ele precisou desapegar de muitas coisas. E ele aprendeu tudo isso no deserto, o deserto da vida. E às vezes nós estamos também passando por um processo. E às vezes é um deserto que Deus vai nos tratar, vai tratar o nosso caráter, vai nos ensinar. E nós tiramos algumas lições. Aqui desse homem, ele se tornou um general de um exército nômade. E ele não era preso a nada disso. Ele queria apenas ser obediente a Deus, né? Conquistador, lutando contra incríveis adversários. E aí os estudiosos vêm trazendo algo mais sobre este homem, sobre esse guerreiro, sobre esse servo, sobre este jovem guerreiro. Os estudiosos dizem que, além dele ser um ganhador de alma, um líder espiritual, recebendo o legado de Moisés, os estudiosos ainda dizem que esse homem, esse conquistador, esse lutador, ele também enfrentara grande adversidade, mas ele também era corretor imobiliário, vendedor de terra, estadista, colono. Então você observa que ele também tinha ocupações, mas nada disso impedia ele de fazer a obra de Deus. E aí eu chamo a sua e a minha atenção nesta noite. Nós temos alguns minutinhos que nós tiramos para estar na casa de Deus, para oferecer a Ele um culto racional, como André disse aqui. E hoje nós vamos rapidamente recapitular ou aprender rapidamente a conquistar a terra. A conquistar a terra que Deus deu para você conquistar. Não foi para mim, não foi para o outro, não foi para outra igreja. Nesta noite, o Espírito Santo está dizendo para você: dispõe-te agora e passe o Jordão. Então o Espírito Santo nesta noite está dando uma ordem para mim e para você. Nós precisamos nos despertar agora, para nós passarmos o Jordão da vida. Tem pessoas que dependem de você para passar o Jordão. Tem pessoas que dependem de você para sair de uma escravidão. Porque fora aquelas pessoas que morreram no deserto, ainda ficaram homens e mulheres que se tornaram adultos e precisavam passar o Jordão, e precisavam de uma liderança, e não era para amanhã. Deus diz agora, dispõe-te agora. E esta é uma ordem que o Espírito Santo está dando para mim e para você. Nós precisamos urgentemente sair da nossa zona de conforto, nos desprendermos de algo que ainda estamos algemados, de algo que ainda nos prende, para ajudarmos algumas pessoas que ainda têm saudade do Egito, ainda têm saudade da cebola do Egito, ainda têm saudade dos coelhos do Egito, como os pais daqueles que morreram.
precisa de um discípulo, precisa de um discipulador, precisa de um conselheiro, precisa de uma conselheira. E essa pessoa é você. E Josué, em momento nenhum, a Bíblia diz que ele quis retroceder. Nós encontramos o próprio líder de Josué, que tentou fugir do seu chamado. Senhor, como que eu vou falar ao seu gado? Zacarias diz que queria despedir dos pais. E Deus diz: deixa os mortos com os mortos. Aí ele queima as carroças, mata os bois e vai fazer a obra de Deus. E assim nós encontramos vários que queriam fugir da presença de Deus, que queriam fugir do chamado de Deus. E nós fomos chamados de igreja, não apenas para vir à igreja, sentar na cadeira ou no banco, ouvir a palavra, adorar, cultuar, dizimar e ir embora. Deus não nos chamou somente para isso. Deus nos chamou para nós sairmos pelos campos, pelos valados, para nós ir buscar pessoas que estão de passos largos para o abismo. E às vezes do nosso lado, às vezes nosso vizinho, nosso amigo de trabalho, de escola, de faculdade. E Jesus nesta noite está dizendo: dispõe-te agora. Assim como ele disse para Josué, e no versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hebreus e até o mar grande, para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora, eu quero fazer deste versículo 6 minhas palavras e dizer para você nessa noite: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Ser forte e corajoso. Não seja um crente frouxo, medroso, cabisbaixo, murmurador, reclamador, que só vê gigante, que só vê dificuldade. Os irmãos de Davi viam um gigante de 6 metros de altura. Eles não viam possibilidade de vencer o gigante. Ofereceu dinheiro, ofereceu o filho do rei, mas ele
Deus não tem mais prazer na alma daquele que retrocede. Deus não tem mais prazer na alma daquele que um dia colocou a mão no arado e tirou. Eu não vou trabalhar mais, eu não vou fazer mais a obra, eu não vou mais arar a terra, eu não vou preparar a terra. Mas Deus encontrou aqui um homem. Mas este homem, ele passou por uma preparação para uma conquista, como nós lemos aqui. Primeiro ele seguiu um líder, ele foi obediente ao líder, ele não murmurou ali no deserto. Ele tinha uma liderança, ele era obediente à sua liderança, ele seguia os conselhos, os passos daquele homem, ele não se vendia, ele não participava dos grupinhos que acontecia ali no deserto, como Sanballat e Tobias, que faziam os grupinhos para murmurar contra o seu líder, contra Moisés, e aqueles que com ele se ajuntaram foram engolidos pela terra. E Josué sempre na posição, sempre mantendo a sua postura de obediência, de fidelidade. E às vezes nós perdemos a oportunidade de sermos obedientes. Então ali houve uma preparação para Josué, preparação dos líderes. E aqui estão os líderes que Deus chamou, aqui estão os líderes que Deus capacitou, aqui estão os líderes que Deus está esperando algo de vocês. Deus não está esperando nada dos anjos, do arcanjo, dos querubins, dos serafins que queriam descer. E Deus disse: não, lá na terra já temos escolhidos. E Deus está esperando algo de mim e de você. Porque naquele dia que nós encontrarmos com Jesus, Ele vai dizer: me mostra as tuas mãos. Me mostra as tuas mãos. Ele vai chegar para Nasa: Nasa, me mostra as tuas mãos. Quantas almas tem para me apresentar? José, me mostra as tuas mãos. Quantas almas tem para me apresentar? Nós vamos receber de Jesus esta pergunta. E o que eu vou dizer para ele naquele dia? O que você vai dizer para ele naquele dia? Eu não tive tempo. Eu estava decepcionado. Eu estava brigado. Eu trabalhei muito. Mas nós encontramos um exemplo. Ele recebeu o legado de um líder e seguiu fielmente aquele legado. E o nosso líder maior já deixou um legado para mim e para você. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. Te chamou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Você está oprimido, triste? Deus está dizendo: vinde a mim. Chore aos pés dele, reclame para ele, fale para ele, e ele vai dizer para você: aprender de mim, que sou manso e humilde. É o que Josué fez. Ele houve uma preparação da estratégia, como ele ia conduzir aquele povo. E Josué e Moisés só liderou 600.000 homens. Naquela época, os homens tinham 3, 4, 5 mulheres, tinham 10, 20, 30, 40, 60 filhos. E aquelas crianças se tornaram adultas. Aí você imagina quantas mil pessoas Josué liderou depois da morte do seu líder. Em momento nenhum a Bíblia fala que ele quis retroceder como Jonas, que ele quis fugir, que ele murmurou. Ele seguiu liderando aquele povo que estava sob a sua responsabilidade. Tem pessoas que a responsabilidade é sua para liderar, para buscar, para conduzir, para atravessar o Jordão com aquelas pessoas, para instruir, para ensinar, para trazer para a igreja, para levar para a célula. Pastor, mas eu não tenho tempo, pastor.
Eu falei as profissões de Josué, que liderava milhões de pessoas naquela época. E ali houve uma preparação da abordagem. E o Espírito Santo tem nos ensinado como nós abordar as pessoas. O Espírito Santo tem nos dado estratégia, como nós vamos fazer para levar pessoas para a célula. Quase toda célula, meu coração dói, eu fico com vergonha de Jesus, porque eu não consigo levar uma pessoa, 350 mil pessoas quase, tem 7 lagoas, entre zona urbana e rural, eu não consigo levar uma pessoa na célula. Que serve inútil sou eu. E digo ainda que estou fazendo a obra do Senhor. Quantas pessoas eu conheço e não consigo levar uma pessoa na célula, não consigo trazer uma pessoa ao culto da igreja do Senhor. Você não acha que eu fico envergonhado com Deus, com o Espírito Santo? Que obra estou fazendo? Que servo inútil sou eu? Quantas pessoas eu conheço e tem vergonha de trazer para a igreja, de convidar, de levar para a célula, de falar de Jesus, de dar um versículo bíblico, de dar um colher, de presentear uma Bíblia? Eu dou tudo, roupa, sapato, de presente, mas tem vergonha de dar uma Bíblia, tem vergonha de falar: Jesus mandou te entregar. E aqui eu estou te dando uma ordem do Espírito Santo: vá para a igreja, vá para a célula, sai dessa vida. Jesus te chama hoje. Houve uma preparação, a preparação para a abordagem, a preparação do povo, a conquista da terra. Nós já estamos preparados, igreja. Jesus já nos capacitou. Agora ele diz: agora vai ter fruto, frutos dignos de arrependimento, porque o machado está posto à árvore, e aquela árvore que não der fruto, o que vai acontecer com aquela árvore que não dá fruto, igreja? Ou você acha que eu não estou preocupado com esse machado? Ou vocês acham que eu não estou preocupado porque eu estou sendo uma árvore frutífera, não estou dando fruto? Passa dias, passa meses, eu falo de tudo, eu falo de futebol, eu falo de serviço, de cachorro. E Jesus? E o Espírito Santo? E o Papai? E a igreja? E a célula? E a Bíblia? Eu tenho vergonha de falar, porque eles vão dizer de mim: vai falar que eu sou chato, que eu sou quadrado, que eu sou ultrapassado. Mas Josué não teve medo de nada disso. Josué presenciou Sanbalate, Tobias, Gerson criticando Moisés. Ele presenciou os grupinhos lá no deserto para derrubar Moisés. Ele presenciou os murmuradores reclamando que não tinha água, estava amarga. Ele presenciou os murmuradores reclamando que não tinha carne. Pelo menos no deserto, lá nós éramos escravos, lá comia carne, e Deus não dá carne. E ele dá uma ordem para comer tudo, então vocês vão entrar no bar da manhã. Mas os desobedientes ainda comeram até não pegar mais e guardou no outro dia. No outro dia amanheceu com cheio de bicho. Eram desobedientes, murmuradores, reclamadores, desobedientes, gananciosos. E Josué contemplando tudo aquilo. E Josué vendo seus pais morrerem no deserto. Josué vendo seus irmãos, seus familiares morrerem no deserto. Seus amigos. Ou você acha que eles não tentaram persuadi-lo? Ué, Josué, então só você e Caleb que são santarrão. Ou vocês acham que Josué e Caleb não ouviram isso deles? Até quando você vai ficar atrás de Moisés, desse velho?
Que nós sejamos Josué do século 21. Que nós sejamos o líder que Deus espera nesse século 21. Porque adianta minha igreja participar da ceia, chorar, louvar, adorar, e no outro dia a mesmice, corrida dos atos, mesma coisa todo dia. Mas nós encontramos aqui na experiência, houve a conquista de Jericó. Ele conquistou, ele não desistiu, ele persistiu, ele deu ouvido a Deus, ao Espírito Santo. Você é forte, você é corajoso. E ele tomou posse daquela palavra. Vai agora, seja forte, seja corajoso. Eu fico conjecturando aqui, né? Deus falando para ele ouvindo. Talvez no pensamento ele tentaria agora. É gente demais, Deus, para eu liderar, para eu passar o Jordão. Aí o Espírito Santo chega e fala: seja forte, seja corajoso. E ele empodera daquela palavra, e ele toma posse daquela palavra, sabe? Então é isso que nós precisamos, igreja. E ele vai, ele conquista a área, ele vai conquistando a renovação da aliança. Houve uma renovação, e essa é necessário. Nós renovar nossos votos, a nossa fé, o nosso pacto, o nosso compromisso. Quantas vezes nós já fizemos compromisso com Deus, de sermos fiéis no dízimo, na oferta, sermos fiéis no culto, sermos fiéis na célula, e as palavras caem por terra. Aí eu lembro do jovem Samuel dizendo: Senhor, que nenhuma das minhas palavras caia por terra. Quantos pactos nós fizemos com Jesus? Quantas alianças nós firmamos com Ele e quebramos a nossa caminhada por causa dos prazeres efêmeros, prazeres passageiros, a busca do ser, do ter, não do ser. Mas aquele jovem, aquele homem, aquele líder, deixou esse legado para mim e para você. E houve ali também um tratado com os gibeonitas, houve um conserto através daquele homem, a conquista do sul e de Canaã, a conquista do norte de Canaã. Isso aqui são algumas coisas que eu estou dizendo para você. Mas depois você pegar o livro de Josué, e nós vamos ruminar isso aqui quarta-feira. Eu não sei se você vai ter fé e coragem de estar lá, porque eu estou falando para crente corajoso, não estou falando para crente medroso. É como Deus falou aqui com Josué: ser forte e corajoso. Essa palavra é para crente forte e corajoso. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela e para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Por isso que eu sempre digo para a igreja: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, você vai ver defeito. Não olhe para a direita, você vai ver defeito. Não olhe para o pastor, você vai ver defeito. Não olhe para trás, você vai ver na estrada de sal. Olhe só para o autor e o consumador da nossa fé. Olhe só para Ele, só para Ele, só para a Canaã celestial. E para resumir, Deus dizendo, para resumir, para que sejais bem sucedido por onde andares. Não cesse de falar desse livro da lei. Eu sei que você não tem vergonha, igreja. Aqui são crentes livres, libertos. Eu sei que você não tem vergonha de falar desse
Agora é Deus falando, vamos colocar em pé. Não te mandei eu? Forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Está a palavra de Deus é esta, para o meu coração e para o seu coração. Agora guarda essa palavra na casa do seu coração, coloque em prática. Querido Deus, eterno Pai, neste momento eu agradeço o Senhor por cada ovelha, cada irmão, cada noiva que está aqui nesta noite, que deixaram o aconchego do seu lar para estar aqui, ó Pai, para oferecer um culto racional ao Senhor. Que o Senhor, meu Deus, continue nos dando força, que nós de fato sejamos de fato corajosos, que não sejamos medrosos, que sejamos fortes espiritualmente, meu Deus, para anunciar as boas novas de salvação, que sejamos verdadeiros arautos do Rei, que sejamos, meu Deus, meu Pai, aqueles crentes, meu Deus, que o Senhor já chamou, que o Senhor já capacitou, que o Senhor já ensinou, que o Senhor já orientou, que o Senhor já fortaleceu, já entregou os dons espirituais, e agora o Senhor espera de cada um de nós os frutos. E nós, ó Pai, rogamos as bênçãos do Senhor nesta noite, para que nós venhamos dar frutos dignos de arrependimentos, porque nós sabemos que a árvore que não der fruto, ela será cortada e será lançada no fogo. Que nós, papai, venhamos dar fruto, que sejamos uma igreja frutífera, que sejamos crentes frutíferos, que sejamos igreja individual e coletiva, mas frutífera, que nada venha nos impedir, ó Deus, de estarmos presentes, que nada venha nos impedir, ó Deus, de fazer a tua obra, que nós venhamos, meu Deus, estarmos desprendidos das coisas deste mundo, que nós possamos levar as pessoas a passar o Jordão da vida, a passar as dificuldades da vida, que nós venhamos tirar a pessoa do deserto e levarmos para a terra prometida, para a terra que manda leite e mel. Que o Senhor continue usando a cada um de nós que aqui estamos, com autoridade, com intrepidez, com graça, com sabedoria, ó Pai de poder, Pai de amor. Que se necessário for, o Senhor coloque um freio na nossa boca, que não saia nenhuma palavra da nossa boca que não vá edificar, porque da nossa boca não pode sair 2 tipos de água, só pode jorrar água limpa e cristalina. Pai de poder, que venha fluir de nós, do nosso ventre, águas purificadoras. Continua nos usando como verdadeiro sol da terra e verdadeira luz do mundo. Que onde nós estivermos, ó Deus, as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós, porque nós temos o cheiro de Cristo, nós temos o caráter de Cristo, o brilho de Cristo. Em nome daquele que vive e reina para todo sempre, nós oramos e agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Agora ele das palmas. Demais, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um, e junto dos céus. Amém. Saudai-os uns aos outros no amor de Cristo. Dê um abraço no seu irmão. E até quarta-feira,